Vamos para cima, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Agora nós vamos estudar o assunto bens. Toma muito cuidado, porque esse tema também é estudado em direito administrativo. Só que em direito administrativo eles cobram mais bens públicos. Quando eu estou falando em bens, o nosso Código Civil, ele classifica as diferentes classes de bens em 3. Então, o nosso Código Civil, ele classifica os bens considerados em si mesmos. Esses bens considerados em si mesmos são aqueles em que, para existir, não depende de outro ou de outros. Então, é aquela situação, um bem imóvel depende de um imóvel para existir? Não. Então, eles são bens considerados em si mesmos. Já outros bens são bens reciprocamente considerados, que são aqueles bens que têm uma relação de interdependência um com o outro. E aí surgem os bens principais e os bens acessórios. Se não tiver bem principal, não tem bem acessório. E por fim, os bens públicos. E nós vamos começar trabalhando os bens considerados em si mesmos. Os bens considerados em si mesmos, conforme eu te falei, são aqueles que não precisam de outro para existir. Ele tem a sua existência de per si. Eles têm a sua existência por si só. E o Código Civil classifica eles, ou seja, estão dentro dessa classificação os bens imóveis e imóveis. Mas nós também temos os bens fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis ou não consumíveis, os bens divisíveis e indivisíveis, os singulares e coletivos e os bens corpóreos ou incorpóreos. Evidente que, na hora da prova, a banca não vai confundir bem imóvel com bem corpóreo, não. A banca vai tentar confundir um bem imóvel com móvel. Ela vai tentar confundir um bem divisível com indivisível. Então, eu vou estudar contigo de forma casada, pegando os assuntos e fazendo as devidas correlações. Até porque um bem, ele pode ser móvel, fungível, divisível, singular e corpóreo. Eu posso ter várias classificações de um mesmo bem, dependendo do critério. Então, primeiro, aqui nos bens considerados em si mesmos, de longe, os que mais caem são os bens imóveis. Imóveis é que você tem que saber. A banca vai te dar um exemplo e você tem que saber. Os bens imóveis, como o próprio nome diz, imóvel não tem mobilidade. Nós temos os bens imóveis por natureza, que é a hipótese do solo e tudo aquilo que se incorpora naturalmente ao solo. É o caso da terra, das pedras, é o caso das árvores, dos frutos pendentes. Cuidado! Uma árvore que ela está incorporada ao solo, ela é bem imóvel. Os frutos que estão na árvore ainda não foram colhidos e a árvore está no solo, esses frutos pendentes também são bens imóveis. E quando eu falo aqui em bens imóveis por natureza, quando eu me refiro ao solo, é o solo, o subsolo e o espaço aéreo. Então, quando eu estou falando aqui em bens imóveis, o subsolo entra e o espaço aéreo desse solo também entra no conceito. Só que sobre solo, sobre árvores, frutos pendentes, está tranquilo. Só que nós também temos os bens imóveis por acessão artificial, acessão, acréscimo. O Código Civil diz pra gente que são bens imóveis o solo e tudo aquilo que se incorpora a ele de forma natural ou artificial. Quando eu estou falando em incorporação artificial, são esses bens imóveis por acessão artificial, que são aqueles em que o homem incorpora ao solo de forma permanente, como é o caso das edificações, das casas e outras construções. Então, uma casa que está inserida, que foi acrescida ao solo, ela também é bem imóvel, porque é o solo e tudo aquilo que está incorporado ao solo de forma permanente ou artificial. Mas até aqui, tá tranquilo. Para prova, muito cuidado, porque existem alguns bens que tecnicamente não dava para enquadrá-los com bens imóveis, mas a lei definiu que eles são bens imóveis. Existem alguns bens que são imóveis por força de lei. E quais são eles? Primeiro, os direitos reais sobre bens imóveis, como é o caso da hipoteca de um imóvel, do usufruto de um imóvel, do direito de habitação. Então, hipoteca, usufruto, direito de habitação
são direitos reais sobre imóveis. Além disso, as ações que asseguram esses direitos reais sobre imóveis também são bens imóveis. Então, muito cuidado. Direito real sobre bem imóvel é bem imóvel. Ações que assegurem o direito real sobre imóveis também são bens imóveis. Então, os direitos sobre os imóveis e as ações que asseguram esses direitos sobre imóveis também são bens imóveis. E Lu, como que uma ação judicial vai ser um bem imóvel? Pois é, tecnicamente não seria bem imóvel, mas é bem imóvel por força de lei. E o mais cobrado de todos, o mais cobrado, o direito à sucessão aberta. Direito à sucessão aberta, por força de lei, é considerado bem imóvel, como é o caso da herança e do legado. Agora, olha só, quando eu falo em herança, a herança é evidente que eu tenho vários bens móveis numa herança. Eu posso ter relógio, eu posso ter um quadro de arte, eu posso ter veículo, eu posso ter vários bens móveis, mas cuidado. Mesmo que formado por bens móveis, o direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel, por força de lei. Então, um veículo sozinho, ele vai ser bem imóvel. Só que o direito complexo, o direito à sucessão aberta, como é o caso da herança e do legado, é bem imóvel por força de lei. Beleza até aí? Então não te esquece, solo. E tudo aquilo que se incorpora ao solo de forma natural ou artificial é bem imóvel. Do mesmo jeito que os direitos reais sobre imóveis, as ações que asseguram esses direitos reais sobre esses imóveis e o direito à sucessão aberta. Cuidado com o direito à sucessão aberta. Agora vamos falar sobre os bens móveis, porque na hora da prova a banca te dá um exemplo, ela tenta trocar um com o outro. Os bens móveis, eles podem ser móveis por natureza, que são aqueles suscetíveis de movimentação própria, como é o caso dos semoventes, né? Um cavalo, e também aqueles sujeitos, né, à remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então vamos pegar, por exemplo, um computador. Um computador, ele não vai se locomover sozinho, mas eu posso retirar daqui e colocar em outro local. Por isso ele é um bem imóvel, porque ele pode ser removido por força alheia. Quando ele pode ser removido por força alheia, nesse caso ele vai ser bem móvel. Rilu, mas a árvore pode ser removida. Cuidado. Enquanto a árvore estiver incorporada ao solo, ela é bem imóvel. Agora, se eu retirar de forma definitiva, do mesmo jeito que os frutos, um fruto pendente a bem imóvel, mas se eu retirar, muda. Então você tem que tomar muito cuidado como que a banca está colocando o assunto na prova. Tem que observar a questão, muita atenção. E hoje as bancas estão cobrando muito isso, a compreensão do tema, a interpretação daquilo que está sendo perguntado. Além dos bens móveis por natureza, nós temos os bens móveis por antecipação, que são aqueles bens que eram imóveis e passaram a ser móveis, como é o caso dos frutos colhidos. Então, um fruto que ainda está verde, que ainda está pendente, ainda está lá na árvore, que está fixada no solo, ele é bem imóvel. Quando esse fruto é colhido, quando eu tirei ele de lá, ele deixa de ser imóvel e passa a ser um bem móvel. Então, ó, fruto pendente, imóvel. Fruto colhido, bem móvel. E nós também temos os bens móveis por força de lei. São bens móveis por força de lei as energias com valor econômico, energia elétrica e outras mais. Não é toda e qualquer energia, é energia que tenha valor econômico. E também os direitos reais sobre bens móveis e as ações que correspondem a esses direitos. Olha, sobre direitos reais não dá para errar. Direito real sobre imóvel, bem imóvel. Ações que asseguram direitos reais sobre imóveis, bens imóveis. Direito real móvel, bem móvel. Ação que assegura um direito real sobre bem móvel. É bem móvel. Então, sobre os direitos reais, não tem como errar. Por favor, não dá para errar.
Lembrando que eles podem te dar exemplos, como é o caso aqui da hipoteca, usufruto e direito de habitação, você vai marcar como bens imóveis. Agora, o problema maior está aqui, ó. Direito à sucessão aberta, energias que tenham valor econômico e os direitos pessoais patrimoniais e as ações que asseguram. Aqui em bens imóveis eu não falei sobre direito pessoal. Direito pessoal tem só aqui embaixo. Os direitos pessoais patrimoniais e as ações que asseguram são bens imóveis. Então, você tem um direito pessoal patrimonial, você tem o teu patrimônio, títulos da dívida pública. Então, tudo isso é o quê? É bem imóvel. É bem imóvel. Agora, o que vai acontecer? Quando você tem um direito pessoal, patrimonial violado, você vai entrar com ação judicial, como é o caso da ação por danos morais. A ação por danos morais, ela vai ser um bem o quê? Um bem imóvel. É um bem imóvel por quê? Porque ela é uma ação para assegurar um direito pessoal patrimonial. É teu, é da pessoa. Beleza até aí? E na hora da prova, eles vão juntar tudo e vão te perguntar. Então, eu vou fazer 5 perguntas aqui, eu quero ver se você vai acertar. Se eles colocarem na prova, energias que tenham valor econômico, é bem móvel ou imóvel? Móvel. Direito à sucessão aberta, é bem móvel ou imóvel? É bem imóvel. Direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações, é bem o quê? Bem móvel. Frutos colhidos. Um fruto colhido, ele é o quê? Bem imóvel. Frutos pendentes, bem imóvel. Fechou? Então, é isso. Tá aqui, ó. Bens imóveis, imóveis. Observe que com um quadro escrito antes, a gente consegue render bastante em pouco tempo. Agora, ainda falando sobre bens imóveis, imóveis, eu preciso que você tome cuidado com as edificações. Edificação, prédios, casas. As edificações incorporadas ao solo, elas são bens imóveis. Não tenho que bater cabeça. No entanto, se a edificação for separada do solo, conservando a sua unidade, e essa separação é para que a edificação seja removida para outro local, ou seja, eu tiro uma casa de um terreno, coloco num caminhão e desloco essa casa para ela ser colocada em outro terreno. Ou seja, essa retirada da casa do solo, ela não é definitiva, é provisória. Então, nessa hipótese de separação da edificação do solo para remoção para outro local, não retira o caráter de imóvel, continua sendo bem imóvel. Rilu, e se eu retirar para sempre? Aí muda. Se eu retirar para sempre, muda. Agora, se a separação é provisória só para remover para outro local, continua sendo bem imóvel. Toma cuidado também com os bens de construção, com os materiais, que é o caso da janela, é o caso da porta de uma casa. Então, olha só. Quando você acabou de comprar uma janela, você acabou de comprar uma porta. Enquanto você não colocar na casa, a janela está lá parada. A porta está lá parada. Enquanto você não colocar na tua casa, ou seja, quando aquela janela, quando aquela porta, quando aquele bem de construção, quando aquele material ainda não foi empregado na casa, vai ser bem imóvel. Vai ser bem imóvel. A partir do momento que você coloca a porta, que você coloca a janela, aí eu vou incorporar. Aí vai se tornar bem imóvel quando você empregar. Agora, olha só que interessante. Enquanto você não colocou na casa, bem imóvel. Depois que você colocou, bem imóvel, não é? Pois é. Agora vamos imaginar, você já colocou a janela na casa. Só que a janela está lá no quarto do teu filho. E aí você quer tirar a janela do quarto do teu filho para colocar na cozinha. Você quer tirar a janela de um cômodo da casa para colocar em outro cômodo. Ou seja, eu quero tirar de forma provisória esse material. Quando eu retirar de forma provisória, aquele bem imóvel passa a ser móvel e depois volta a ser imóvel, sim ou não? Não. É o mesmo raciocínio aqui de cima. Se eu tiver separação provisória de um bem de construção, ele não perde a sua característica de imóvel. É só você prestar atenção na hora da prova, não tem como errar. Se você observar bem, existe uma lógica nisso tudo. Eu ainda não coloquei.
Nunca coloquei ele na minha casa. É bem imóvel. Só que quando eu colocar, se torna bem imóvel. Depois que tiver colocado, tá colocado, eu tiro de um local, boto em outro, do imóvel, ele não perde a sua característica. Beleza até aí? Sobre a fungibilidade, os bens eles podem ser fungíveis ou infungível. O que é bem fungível? O que é bem infungível, né? Bem fungível é um bem imóvel que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Como regra, até pela natureza, os bens fungíveis são os bens móveis. Os bens imóveis, eles são infungíveis, como regra. Só que a doutrina, ela diz que excepcionalmente um bem imóvel pode ser fungível, tá? Algumas situações, né, envolvendo terrenos, em loteamentos, isso pode acontecer. O que seria um bem fungível? Vamos imaginar que você tem uma nota de R$5. E eu peço a sua nota de R$5 e quando eu pego, eu acabo rasgando a nota de R$5. O que eu vou fazer? Falar, desculpa que eu rasguei a tua nota de R$5. Eu pego uma outra nota de R$5 e te entrego. É porque o dinheiro ele é um bem fungível. Eu consigo pegar uma nota de R$5 e substituir por outra da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma quantidade, porque o dinheiro ele é um bem fungível. Um computador, uma cadeira. Agora, e se esse dinheiro, e se essa nota de dinheiro, ela for a primeira nota que foi impressa, estiver autografada, tiver algum sinal distintivo que torne aquela nota única, aí já muda tudo. Porque se ocorrer isso, aí o bem não vai ser fungível, ele vai ser o quê? Infungível. Porque não vai ser suscetível de substituição. Só tem uma primeira nota. Não tem como. Então, quando eu estou diante de um bem que não é suscetível de substituição, ele é um bem infungível. E essa infungibilidade, ela pode decorrer da natureza de um bem, ela pode decorrer da lei, a lei pode definir que determinado bem é infungível, ou conforme convenção das partes. As partes podem estabelecer de comum acordo que aquele bem é infungível. Isso pode acontecer. É interessante que um bem naturalmente fungível, um bem que você pode substituir por outro naturalmente, ele pode se tornar infungível em face do valor sentimental significativo que ele tenha. Por exemplo, um bicho de pelúcia. A minha filha mais velha, ela tinha um bicho de pelúcia que, sabe, ela tinha um carinho quando ela era bem pequenininha daquele bicho, que era uma coisa incrível. E com o passar do tempo, saiu o nariz, era um bicho bem baratinho, né? Ele era bem simplesinho. Eu tinha comprado ele até numa loja de R$1,99. E acabou que com o passar do tempo saiu o nariz, saiu o olho, né? E ela ficou triste, eu tentei arrumar, não teve conserto, né? Que ele começa a se desgastar. E aí você fala, não, eu vou comprar outro igualzinho. Para minha filha não tinha outro igualzinho, porque aquele bicho de pelúcia tinha um valor sentimental significativo. E esses bens com valor sentimental significativo para a pessoa, eles são bens infungíveis. Para minha filha, ele era um bem infungível. Para outras pessoas pode ser fungível, mas para minha filha era infungível. Então, atenção na hora da prova. Beleza até aí? Rilu, e o meu marido, Rilu? Bem, o teu marido, a tua esposa, eu já não sei, né? É substituível por outro da mesma qualidade e quantidade. É fungível ou não é infungível? É fungível ou é infungível? Diz aí pra mim. Você vai me responder, sabe onde? Lá nas redes sociais. Me manda mensagem lá. É fungível ou é infungível? Eu quero ver a bagunça mesmo. Agora que a gente entendeu o que é fungível e infungível, a gente tem que rir, gente. A gente não pode olhar para o estudo como se fosse um peso, um fardo. Nós também temos os bens consumíveis e os bens inconsumíveis ou não consumíveis. Bens consumíveis, eles podem ser consumíveis de fato ou consumíveis juridicamente, consumível de direito. Bem consumível de fato são os bens móveis, em que o uso deles importa a destruição imediata, como é o caso dos alimentos. Se você pega uma coxinha, uma saltenha, o uso vai importar em destruição imediata. É um bem consumível. Rilu,
somente os bens móveis podem ser consumíveis? Não. Bem consumível, de fato, é aquele em que o uso importa destruição imediata. Não tem como eu dizer que um imóvel, o uso importa, não dá. Só que também é bem consumível aquele bem destinado à alienação, à venda. Porque quando eu tenho um bem móvel ou imóvel e eu vendo ele não está mais comigo, ele é um bem consumível juridicamente. Dessa forma, os bens imóveis ou os bens móveis destinados à alienação, eles são bens consumíveis juridicamente. Mas eu quero te chamar a atenção sobre os bens imóveis. Vamos pensar. Um bem imóvel, quando você usa, isso significa destruição? Não. Então, um bem imóvel, ele não é consumível de fato. Mas, se ele for destinado à alienação, se eu vou vender ele é consumível juridicamente. E sim, prova derruba muita gente, menos você. Você não vai cair nisso, não. Em contrapartida, os bens inconsumíveis também pode ser inconsumível de fato ou juridicamente. Os bens inconsumíveis juridicamente são os inalienáveis. Existem alguns bens que não podem ser vendidos. Eles são inalienáveis, como é o caso de alguns bens públicos que a gente vai estudar. Também são inconsumíveis de fato aqueles em que a fruição não gera destruição imediata. Por exemplo, uma televisão. Uma televisão, se ela é utilizada, você não gera destruição imediata, tá? Muita atenção com esses detalhes. A respeito da divisibilidade, os bens podem ser divisíveis ou indivisíveis. Agora, olha só. Um bem fungível, ele pode ser consumível e também divisível. Então, a gente estuda essas duas classificações que a banca pode fazer confusão, essas duas e assim sucessivamente. Quando eu falo em bens divisíveis, é de dividir mesmo. Bens divisíveis são aqueles que a gente pode fracionar sem alterar a substância, sem diminuir consideravelmente o valor e sem prejuízo do uso a que ele se destina. Então, por exemplo, um bolo. Um bolo é divisível? Sim. Posso dividir um bolo em várias fatias. E muitas vezes eu divido o bolo em fatias e vendendo em fatias sai mais caro do que vender o bolo inteiro. Então, não altera a substância, continua sendo bolo. Não diminui consideravelmente o valor e nem prejudica o uso. Dá para você comer de tudo quanto é jeito. Ou come o bolo inteiro ou come a fatia. Então é um bem o quê? Divisível. Agora, e o videocassete? Não, videocassete não tem mais, né? Não se usa mais isso, né? Mas antes tinha. E a televisão? E o videogame? Se você pegar a televisão, eu vou dividir a televisão, metade tua, metade minha. Não, aí já não dá, né? Existem alguns bens que são indivisíveis por sua natureza. E bem indivisível por sua natureza é aquele que se eu fracionar, se eu dividir, eu vou alterar a substância, eu vou diminuir consideravelmente o valor, ou essa divisão vai resultar prejuízo ao uso a que se destina aquele bem. Só que eu também tenho os bens indivisíveis por determinação legal ou por vontade das partes. Segundo o Código Civil, um bem que é naturalmente divisível, ou seja, pela natureza ele é divisível. Só que apesar dele ser divisível pela natureza, apesar de ser naturalmente divisível, eu posso considerar esse bem que é divisível indivisível, por força de lei ou por vontade das partes. Então, um bem pode ser considerado indivisível por determinação legal, como é o caso da herança antes da partilha, a herança é única, ou então das servidões e outros. Outros bens indivisíveis por vontade das partes, eu tenho um exemplo da carga de mercadorias. Vamos imaginar hipoteticamente que eu mexa com revenda de sapatos e você é vendedor e eu posso comprar de você uma caixa de sapatos, um par de sapatos. Ou então eu falo, ó, eu quero uma carga com 100 pares de sapatos. E eu fecho um acordo contigo sobre a carga. Observa que eu não quero um sapato nem 99, eu quero a carga com 100. Ah, mas uma carga de 100 sapatos pode ser dividida em 50, eu sei.
Nesse caso, são bens naturalmente divisíveis, mas por força de contrato, por vontade das partes, a gente pode tornar indivisível. Tipo assim, eu só aceito se for a carga. Então, no contrato, a gente está te dizendo, ó, apesar de ser divisível, apesar de serem divisíveis, para a gente vai ser indivisível, eu só aceito a carga. Então, nesse caso, os bens que eram naturalmente divisíveis, eu poderia dividir. Só que eles se tornam indivisíveis por vontade das partes, como é o caso da carga de mercadorias. Beleza, tranquilo aí, não é? Agora, vamos falar dos bens singulares e coletivos. Ó, primeira classificação está acabando já. Bens singulares ou individuais, singulares ou individuais sozinhos, são aqueles bens que, apesar de reunidos, se consideram de per si, se consideram por si só, independente dos demais. Como é o caso do livro, como é o caso de um sapato. Um sapato, por si só, ele é considerado independente dos demais. Lembra que eu te falei da carga de sapatos? Pois é, um par de sapatos sozinho, ele é um bem singular, é um bem individual. Um livro sozinho é um bem singular, é um bem individual. Um carro sozinho é um bem singular. Agora, uma biblioteca, uma carga de mercadorias, já é um bem coletivo ou uma universalidade. Os bens coletivos são aqueles que, reunidos, eles formam um todo individualizado. Um livro sozinho é um livro. Agora, vários livros reunidos formam um todo chamada biblioteca. Um carro sozinho é uma coisa. Vários carros juntos eu vou ter uma frota. Beleza? E eu posso vender um livro sozinho ou a biblioteca inteira. Eu posso vender um carro sozinho ou a frota de veículos. Eu posso vender uma caixa de sapatos ou a carga. Então, sozinho, bem singular. Reunidos formando um todo individualizado, bens coletivos ou universalidades. Quando eu falo em universalidades, esse ponto aqui ele é um ponto pesado. A gente pega a lei seca para estudar e tem um pouco de dificuldade, porque o Código Civil ele diferencia e cai em prova, que derruba muita gente. O Código Civil diferencia universalidade de fato de universalidade de direito. Universalidade de fato é bem coletivo. Universalidade de direito é bem coletivo. E qual é a diferença? A universalidade de fato é uma pluralidade de bens singulares, são vários bens singulares, pertinentes à mesma pessoa e que tenham destinação unitária. Ou seja, são vários bens singulares pertinentes a uma pessoa e têm uma destinação unitária. Tem uma destinação. Como é o caso da biblioteca. O que vai caracterizar a universalidade de fato? A universalidade de fato ela é formada pela vontade humana. Tu não é obrigado a formar uma biblioteca. Se você quiser comprar só um livro, você compra. Mas se eu comprar vários livros, eu posso formar uma biblioteca. E quando alguém vir comigo, vai perguntar, eu quero comprar o teu livro X. Eu falo, eu só vendo se for a biblioteca inteira. Observa que eu formei a biblioteca porque eu quis. Essa universalidade de fato, ela decorre da vontade humana. Ainda tem outra, quando eu formo a biblioteca, ou uma frota de veículos, ou uma carga de mercadorias, eu posso vender a biblioteca inteira, apenas 10 livros, somente um livro. Então aqui na universalidade de fato, os bens que formam essa universalidade de fato, eles podem constituir relações jurídicas próprias. Eu posso vender um livro só, eu posso vender um carro apenas. Isso daqui é em relação à universalidade de fato. A universalidade de fato ela decorre da vontade humana. Ela é uma pluralidade de bens singulares que decorre da vontade humana, porque se eu não quiser eu não faço. Já a universalidade de direito, ela não decorre da vontade humana, ela decorre da lei. A universalidade de direito decorre da norma. É o ordenamento jurídico que determina essa coletividade. A universalidade de direito nada mais é do que um complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico, como é o caso da herança. A herança é um conjunto, é um complexo de relações jurídicas que tem valor econômico, o espólio, a massa falida e outros. Então, o que vai diferenciar
de uma forma mais simples, uma universalidade de fato de uma universalidade de direito. A universalidade de fato, ela decorre da vontade humana. Eu faço esse conjunto porque eu quero, mas não sou obrigado. Já a universalidade de direito é por conta da vontade da lei. É um conjunto, é um complexo de relações jurídicas. Fechou até aí? Tranquilo, né? Para fechar essa primeira parte, nós temos os bens corpóreos e os bens incorpóreos. Bens corpóreos têm corpo. Os bens corpóreos também são chamados de bens tangíveis ou bens materiais. Bem corpóreo, bem tangível ou bem material é aquilo que você vê. É o bem que tem existência física, que tem existência material. É a televisão, é a cadeira, é a mesa, é o semovente, aquilo que você vê. No entanto, me mostra a tua saúde. Não, isso é respiração. Ah, eu vou pagar... Não, flexão. A tua saúde, ela não tem existência material. Eu não consigo ver a tua saúde. Mas ela é um bem. E aí ela entra aqui em bens incorpóreos, que ela não tem corpo. Bens incorpóreos, intangíveis ou imateriais, que são bens que não têm existência física. Só que, apesar deles não terem existência física, como é o caso da saúde, os direitos da personalidade e outros, apesar de não ter existência física, eles são objeto de proteção jurídica, é evidente. Apesar de não ter existência material, vão ser objeto de proteção jurídica. E um ponto interessante, se os bens intangíveis, se esses bens incorpóreos não têm existência física, não tem como eu pegar. E se não tem como eu pegar, não tem como eu pegar a posse dele e passar para outra pessoa. E se não cabe posse, não cabe uso capião. Não tem uso capião de bem incorpóreo. Fechou? Beleza. E aí, a gente encerra, né, a primeira. Porque eu falei para ti que as classes de bens aqui para o Código Civil, eu tenho os bens considerados em si mesmos, os bens reciprocamente considerados e os bens públicos. A primeira já era. Agora falta a gente falar dos bens reciprocamente considerados e dos bens públicos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou sair da tela e aí eu vou colocar para a gente já continuar ali dando seguimento ao nosso estudo. Beleza? Então vamos que vamos. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos lá? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora, vamos falar dos bens reciprocamente considerados. Olha só, os bens reciprocamente considerados, ao contrário dos bens considerados em si mesmos, esses bens eles são considerados uns em relação aos outros. Ou seja, eu tenho uma relação de interdependência e aí surge o bem principal e o bem acessório ou os bens acessórios. E por que recebe o nome de bens reciprocamente considerados? Porque a existência do bem acessório supõe a do principal. Porque se não tiver principal, não tem acessório. Por isso que eles são bens reciprocamente considerados. O bem principal é aquele que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Ele existe sobre si, ele não vai depender dos outros. O problema são os acessórios. Os bens acessórios, eles são subdivididos em pertenças ou partes integrantes. As partes integrantes são os frutos, os produtos e as benfeitorias. E aí vem a pergunta. Quando eu faço um negócio jurídico com um bem principal, os acessórios vão junto? Sim ou não? Aí eu tenho que ver. Só que existe uma regra. Pelo princípio da gravitação jurídica, o bem acessório segue a sorte do principal, salvo disposição em contrário, na lei ou conforme o negócio firmado pelas partes. Ou seja, qual que é a regra? Comprou o principal, o acessório vai junto. Você comprou a motocicleta, é evidente que o pneu da roda vai junto, né? Não tem para onde correr. Comprei o carro, é evidente que as rodas vão junto. Mas é a pergunta, esse princípio absoluto não tem exceções? Então nem todos os acessórios vão. Então observa que quais são os bens acessórios? As pertenças
e as partes integrantes. E a gente tem que estudar uma por uma. Primeiro eu vou falar contigo sobre as pertenças. As pertenças, elas não são partes integrantes, até porque se elas forem partes integrantes, elas estão fora. Então as pertenças não são frutos, nem produtos, nem benfeitorias. As pertenças, elas não são partes integrantes e elas se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento do bem principal. As pertenças, elas não se incorporam ao bem principal. Elas não saem, elas não derivam do bem principal e eu nem vou agregar. Não, elas não se incorporam ao bem principal. Eu não vou colar ela no bem principal. Aqui, para a gente ter uma noção, para ficar bem claro, eu vou ter um piano. Eu vou ter um piano. Quando eu tenho um imóvel, a pessoa coloca um piano. Aquele piano ali, ele é uma pertença. Ele não está grudado na casa. Um quadro de arte também. Um quadro de arte é uma pertença. Aí vem a pergunta. Se você vender um imóvel, aí você esqueceu de tirar um quadro de arte que estava na sala. Aí você volta até o imóvel e fala, olha, esqueci de tirar o quadro. Aí a pessoa que comprou fala, princípio da gravitação jurídica, o bem acessório segue a sorte do... Não. O negócio jurídico com o bem principal não abrange as pertenças. Grava isso que isso cai muito. Então aqui eu tenho uma exceção ao princípio da gravitação jurídica. O negócio jurídico feito com o bem principal não abrange as pertenças, então não faz parte aquele piano, aquele quadro, salvo se a lei estabelecer de forma contrária ou se as partes convencionarem, até porque eu posso vender com tudo. Vai ar-condicionado, vai imóveis, vai tudo, pode ser. Ou então, conforme as circunstâncias do caso. Então, toma muito cuidado. Princípio da gravitação jurídica, o bem acessório segue a sorte do principal. Só que as pertenças, o negócio jurídico com o principal, as pertenças não vão juntos, salvo lei, vontade das partes ou circunstâncias do caso. Agora, vamos falar das partes integrantes. As partes integrantes são 3. Nós temos os frutos, os produtos e as benfeitorias. Os frutos, cuidado aqui, tá? Procura entender. Os frutos, eles derivam periodicamente do principal. Quando eu falo deriva, ele sai do principal. É como se o principal fosse uma mãe, ele vai dando à luz aquilo. Então, os frutos, eles derivam periodicamente de tempos em tempos do principal, como é o caso das frutas. O valor do aluguel também, cuidado. Eu tenho um bem imóvel ou um bem imóvel, e o valor do aluguel, ele vai saindo periodicamente, ele é um fruto. Valor do aluguel é fruto. É fruto, não é pertença, é fruto. Também, se eu tenho uma fábrica, a fábrica, ela não vai estar produzindo? Pois é, aquilo que a fábrica está produzindo é um fruto. Fruto industrial. Aquilo não é produto, eu compro os produtos. Cuidado, porque a gente tem o costume de falar produto, né? Mas quando eu estou falando em fábrica, é um fruto industrial, porque aquilo está derivando periodicamente do principal, e lembra que o valor do aluguel é fruto. Já os produtos, eles também derivam do principal. Só que eles não são produzidos periodicamente e os produtos reduzem o valor, a quantidade ou a qualidade do principal, como é o caso da madeira. Veja, a árvore é um exemplo muito bacana para a gente entender, tá? E esse tema, eu não vou mentir para ti, ele não é fácil. Você pega o Código Civil, você pega a doutrina, você empaca. Estou te explicando da forma mais simples e completa para você acertar todas as questões. Meu objetivo aqui é que você acerte todas as questões. Então o que vai acontecer? Quando eu tenho uma árvore, a árvore tem frutos. Quando eu tiro uma manga, eu tirei a manga, tirei o jambo, eu tirei o biribá. Quando eu tiro uma fruta da árvore, nesse caso, eu estou tirando um fruto. Por quê? Porque eu não estou diminuindo o valor, eu não estou diminuindo a qualidade, não.
Agora, quando eu tiro madeira da árvore, aí eu estou tirando um pedaço dela, estou tirando um produto dela. Aí, quando eu tiro a madeira, eu estou reduzindo o valor, estou reduzindo a quantidade e a qualidade. Então, retirou fruto, é fruto. Retirou a madeira, produto. Beleza? Agora, de uma forma ou de outra, a madeira, ela deriva da árvore. Os frutos derivam da árvore. Então, do bem principal, os frutos derivam do bem principal. Os produtos derivam do bem principal. E os frutos e produtos, eles podem ser objetos de negócio jurídico próprio, mesmo que ainda não separados do principal. Eu posso fazer negócio jurídico com um produtor comprando toda a produção de mangas, mesmo que elas ainda não tenham sido colhidas. Isso acontece bastante com soja também. Então, eu posso sim fazer negócio jurídico com os frutos e produtos mesmo que eles ainda não estejam separados. Agora, olha só. Eu tenho um bem principal. Os frutos e produtos derivam do bem principal. Já as benfeitorias, elas não derivam, elas não saem do bem principal. As benfeitorias, elas são agregadas ao bem principal, ou seja, você coloca ao bem principal. Quando você tem uma casa, e eu tenho que arrumar o telhado dessa casa, eu vou fazer o quê? Eu vou consertar o telhado, benfeitoria, eu estou agregando. Quando eu vou colocar uma piscina, benfeitoria. Quando eu vou construir uma garagem, benfeitoria. Então, observa que frutos e produtos derivam do principal. As benfeitorias, elas são agregadas, colocadas no bem principal. As benfeitorias, elas podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. As benfeitorias voluptuárias são aquelas de mero deleite ou recreio. Elas não aumentam o uso habitual do bem. Você só coloca mesmo por charme, como é o caso da piscina. Você não é obrigado a colocar a piscina para aumentar. Mas eu gosto. Mas não precisa, não tem necessidade. Então a piscina é um exemplo de benfeitoria voluptuária. Porque se a benfeitoria aumentar ou facilitar o uso do bem, quando ela não é de mero deleite ou recreio, ela é uma benfeitoria útil. Olha só, tá vendo essa letra U? Essa letra U, no teu material, coloca ela em destaque. Do mesmo jeito que esse U de uso. Porque eu quero que você faça a seguinte associação. Benfeitorias úteis aumentam o uso. Ou então elas facilitam o uso. Porque se a benfeitoria não aumenta o uso, não facilita o uso, ela não é útil. Útil, uso. Como é o caso da construção de uma garagem. Quando você constrói uma garagem numa casa, aquilo é útil. Eu estou aumentando, facilitando o uso do bem. É uma benfeitoria útil. E na prova, como eles copiam muito lei seca, associa a letra U ao uso. Já as benfeitorias necessárias, elas não servem para aumentar o uso. As benfeitorias necessárias, tá vendo essa letra C? Coloca ela em destaque. Porque as benfeitorias necessárias, elas servem para conservar, olha a letra C, conservar o bem ou evitar a deterioração. Então, quando eu faço um conserto no telhado, eu estou consertando para quê? Para conservar. Quando eu vou passar um determinado produto, é uma benfeitoria para quê? Para evitar a deterioração. Então, voluptuárias, úteis e necessárias. Em qual das três eu tenho a palavra conservação? Necessária. Qual daquelas que é para aumentar a utilidade? Aumentar a utilidade, aumentar o uso são as úteis. E aí sobram as voluptuárias. Não tem para onde você correr. O Código Civil, ele estabelece que só é considerada benfeitoria se houver intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Então, se o proprietário ele não teve nenhum trabalho, não colocou a mão na massa para aquela coisa lá que nasceu, que cresceu, aquilo não é benfeitoria. Vai ser uma acessão. Só que aí eu não vou entrar em direito de propriedade, senão a gente acaba fugindo do nosso tema. Para provas, eu só quero que você grave.
Segundo o Código Civil, se não houver intervenção do proprietário, possuidor, detentor, não é benfeitoria. Não é benfeitoria. Só é benfeitoria se houver intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Ah, cresceu lá no quintal, do nada cresceu, eu não fiz nada para crescer, então não é benfeitoria. Só é benfeitoria se tiver a mão do possuidor, do proprietário ou do detentor. Fechando, vamos falar sobre os bens públicos. Agora, olha só. Sei que em alguns pontos o tema pode ser até um pouquinho truncado, mas entenda que o meu objetivo agora nesse vídeo é que você compreenda o assunto. E é importante a revisão, senão você vai esquecer. Então você pode pegar as fotos dos quadros que estão disponibilizadas e fazer a leitura, né, pelo menos uma vez por semana, e você vai perceber que a leitura da foto do quadro vai ser muito mais rápida. E como você entendeu, aí já era. Porque não adianta nada você entender o assunto, chegar na hora da prova e esquece. Então tem que fazer a revisão. Para fechar aqui, nós temos os bens públicos. Quando eu falo em bens públicos, esse tema ele é estudado em direito administrativo também. Só que lá em direito administrativo a gente fala das sociedades de economia mista, empresas públicas, etc. Aqui a gente não vai entrar nessa seara da organização administrativa. O que a gente precisa saber? Quando eu falo em bens públicos, quais são os bens públicos? São bens públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. E nós já sabemos quais são as pessoas jurídicas de direito público interno. A União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, territórios, associações públicas e demais entidades que têm caráter público por lei. Então, os bens dessas entidades, dessas pessoas jurídicas de direito público interno, são bens públicos. O resto é bem particular. Então, o conceito de bem particular é de forma excepcional. O resto é bem particular. A doutrina, ela diz pra gente que os bens das pessoas jurídicas de direito privado que estejam afetados pela prestação de serviço público são bens públicos também. Então vamos pegar, por exemplo, uma empresa pública. Para a doutrina, um bem de uma empresa pública que presta serviço público, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, vai ser bem público. Por quê? Porque está afetado na prestação de serviços públicos. Agora que a gente já sabe quais são os bens públicos, cuidado. Os bens públicos são imprescritíveis. E o que significa ser imprescritível? É que não cabe uso capião. Não cabe uso capião de bem público. E Luiz, se tiver uma praça e eu morar no subsolo da praça, o subsolo... Lembra que eu te disse que os bens imóveis entra o subsolo e o espaço aéreo? Não tem uso capião de subsolo de bem público, não tem. Nem de espaço aéreo. Não tem. Não cabe uso capião. Os bens públicos são imprescritíveis. E a súmula 619 do STJ, ela fala que a ocupação indevida de um bem público é mera detenção. Então, se tiver um bem público lá vazio, o pessoal invadiu, é mera detenção, não tem uso capião. E os bens públicos, eles podem ser classificados em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e os bens dominicais. Muita calma nessa hora. Os bens de uso comum, como o próprio nome fala, de uso comum do povo, são quais? Os rios, vou tomar um banho de rio, os mares, vou tomar um banho de mar, as praças, ruas e estradas. Então é de uso comum do povo. Independentemente de quem seja, pode ir lá tomar um banho de mar, pode acessar uma rua de bicicleta, de moto, de carro, de caminhão. No entanto, o uso comum de um bem público, ele pode ser gratuito ou retribuído na forma da lei. A lei, não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, nem o deputado, é a lei. A lei pode dizer que o uso comum de determinado bem tem que pagar. Você pega, por exemplo, algumas estradas que a gente tem que pagar um pedágio. Então observa que o uso comum do bem público pode ser gratuito ou retribuído, conforme a lei. É a lei que vai definir. A lei pode dizer, ó, é gratuito, tem que pagar. Mas quem define isso é a lei. Ainda tem outra. Os bens de uso comum, como eles são bens públicos, eles são imprescritíveis, não cabe uso capião e eles são inalienáveis. Não posso vender. Só que essa
inalienabilidade, ela não é absoluta. Eles são inalienáveis enquanto conservarem essa qualificação. Então, o bem de uso comum do povo. Enquanto ele for de uso comum do povo, ele é inalienável. Então, bem de uso comum do povo, imprescritível, não cabe uso capião e inalienável enquanto conservar a qualificação. Os bens de uso especial, cuidado, uso especial, aí já não é todo mundo. Os bens de uso especial são tais como os edifícios e terrenos destinados ao serviço ou estabelecimento das pessoas jurídicas de direito público interno. Atenção! Bens públicos de uso especial não são apenas os edifícios e terrenos, não são apenas os bens imóveis. Observa que o Código Civil ele não fala que são só os edifícios e terrenos, ele fala tais como. Quando eu coloco tais como, são apenas exemplos. Os edifícios e terrenos são apenas exemplos. Porque os bens de uso especial são os bens móveis e imóveis que as pessoas jurídicas de direito público interno utilizam para prestar serviço ou para estabelecer onde ela vai funcionar. Então, a sede de um TRT, a sede da Assembleia Legislativa, a sede do Ministério Público, aquele prédio onde o órgão público está estabelecido, onde ele funciona, onde ele presta o serviço, é um bem de uso especial. Só que os veículos da polícia, o veículo da polícia, enquanto está em uso, enquanto ele está afetado pela prestação de serviço público, ele também é de uso especial. Então, como bens de uso especial, nós temos os cemitérios públicos, nós temos os veículos da administração que estão em uso, afetados, nós temos as sedes dos órgãos, ele pode falar, o prédio do TRE, onde funciona o TRE, é bem de uso especial, tá? Cuidado, porque os bens de uso especial, da mesma forma que os bens de uso comum, eles são imprescritíveis, não cabe uso capião e são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação. Ou seja, todo bem público é imprescritível. Não cabe uso capião de bem público. E os bens de uso comum do povo e de uso especial, eles são inalienáveis, mas eles são inalienáveis enquanto eles conservarem a qualificação. Porque o que vai acontecer com uma viatura da polícia, ou então com um veículo da administração que não seja mais útil? Eles podem pegar e vender. Então eu deixo de utilizar e aí vou vender. E quando eu deixo de utilizar, eu desafeto. O que é a desafetação? É tirar essa função. Então, enquanto o veículo está sendo utilizado, enquanto ele está no serviço, enquanto está no estabelecimento, é bem de uso especial. Quando eu paro de utilizar, ele está lá parado, eu quero vender, aí ele passa a ser bem o quê? Dominical. E os bens dominicais, eles são aqueles que não estão a serviço. Eles não servem para estabelecimento. Por exemplo, se eu tenho um órgão público que funciona no prédio A, enquanto ele está funcionando no prédio A, esse prédio A, ele é bem público de uso especial. É óbvio, se ele for das pessoas jurídicas de direito público interno. Se o órgão ele sai desse prédio e vai para outro prédio, e esse primeiro fica vazio, esse primeiro prédio, já que ele está vazio, ele deixa de ser de uso especial e passa a ser bem dominical, porque ele é apenas um patrimônio. Os bens dominicais, eles são o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno como objeto de direito pessoal, como a hipótese das ações. As ações, elas são bens dominicais, porque é patrimônio. E também os direitos reais sobre bens imóveis ou móveis, tá? Mas desde que não esteja a serviço, tá? Desde que não esteja a serviço. Então, é o patrimônio. Então, aqueles bens que vão para leilão, por que eles foram para leilão? Porque eles foram desafetados. Eu tirei a função pública deles, agora é só patrimônio. E quando eles forem apenas patrimônio, quando eles não estiverem no uso, aí eles vão ser bens dominicais. Quando eles vão ser bens dominicais é porque eles não estão cumprindo uma função pública. E se eles não estão cumprindo uma função pública, se eles são bens dominicais, eles são alienáveis na forma da lei. Eu posso fazer um leilão para vender. Dessa forma, bens de uso comum do povo, bens de uso especial,
são imprescritíveis, não cabe uso capião, são inalienáveis enquanto conservar essa qualificação. Os bens dominicais, imprescritíveis, não cabe uso capião, mas aqui que está a parada. Os dominicais são alienáveis na forma da lei. Interessante observar que os bens das pessoas jurídicas de direito público que receberam a estrutura de direito privado, eles são considerados bens dominicais, salvo as hipóteses legais. Beleza, é isso, tá? Ficou tranquilo o termo agora. E como eu escrevo o quadro antes, e a gente consegue em pouco tempo ver bastante assunto, se você ficou com um pouco de dificuldade, o que eu te aconselho? Assistir o vídeo de novo. Você não precisa assistir hoje, mas quando você for assistir a segunda vez, você vai ficar assim, é porque realmente, de fato, bens é um tema que são vários detalhezinhos, várias coisinhas. Então, se você está com um pouco de dificuldade, antes de seguir, assiste de novo, porque dá. Esse curso foi moldado exatamente para isso, para que você tenha tempo. Então, você pode utilizar o acelerador e assiste de novo. Beleza? Quando você estiver estudando, pode me marcar no Instagram, vai lá, @profrilu, no Facebook, pode me marcar que eu gosto. Então é isso, estou fechando aqui. Sangue no olho até a próxima, pra cima!